seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. Hoje é sexta-feira, é dia de Evangelho no Lar. Como eu falo todas as semanas, é o dia que nós chamamos Jesus para tomar um café conosco. É o dia que a gente separa para cuidar da nossa casa, de nós mesmos e das pessoas que nós tanto amamos. Então vamos começar? Agradecemos a Deus, aos mentores espirituais, a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Pedimos a eles que envolva cada um de nós, envolva a nossa casa com muita luz, muita paz, para que possamos fazer mais um evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje a gente vai iniciar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos falar sobre o item 1, que é o que é necessário entender por pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmo, de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção, preocupados somente com eles mesmos e com a sua vaidade. Seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade, porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um dos mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para governá-los. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso seja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por aquilo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobres de espíritos aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entenderão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o outro erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam a Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um fato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito no sentido
em que esse termo é entendido pelo mundo e rico em qualidades morais. O que é preciso para entender por pobres de espírito? Normalmente, quando a gente pensa na palavra humildade, né, a gente pensa naquela pessoa que é desprovida de recursos financeiros, né? Aquela pessoa que é pobrezinha, que falta tudo, que passa dificuldades na vida. Então, a gente usa a palavra humildade para falar aquela pessoa humilde. E quando a gente vai ler o Evangelho, a gente vê os ensinamentos do Cristo, a gente vê que essa palavra a gente utiliza errado. Que humildade, de acordo com o que o Cristo falava, é a pessoa que é simples de coração. É aquela pessoa que acredita em Deus, que entrega a sua vida para Ele. É aquela pessoa que valoriza muito mais o ser do que o ter, né? Isso é a humildade. E essa humildade a gente pode encontrar tanto naquela pessoa simples financeiramente, que mora lá num casebre, que passa várias situações difíceis, assim como a gente pode encontrar numa pessoa que é extremamente rica. Porque a classe social não vai definir o caráter da pessoa. A classe social não vai definir se ela é humilde ou se ela é orgulhosa. Quem de nós não conhece aquela pessoa que é bem assim, desprovido totalmente de bens financeiros, mas é uma pessoa extremamente orgulhosa, que quando a gente oferece uma ajuda, a pessoa surta, briga, e quando ela consegue ter uma pequena melhora financeira, o que ela faz? Ela desaparece da onde ela morava e ela fala que para este lugar eu nunca mais volto. Então a gente vê que o orgulho, que é essa chaga que sempre vai nos afastar de Deus, como diz aqui nesse texto, ela está presente em todos os locais, em várias pessoas, inclusive dentro de cada um de nós, porque cada um de nós tem um grau maior ou um grau menor de orgulho. Então a gente tem que lembrar disso também, porque é fácil a gente falar aquela pessoa, aquela outra pessoa, e a gente se tira da situação, né? Mas se nós não fôssemos orgulhosos, nós não estaríamos aqui, né? Nós seríamos um espírito melhorzinho, estávamos em outros planetas mais evoluídos e não estaríamos aqui na Terra, o que não é a realidade, né? Então vamos aceitar que todo mundo tem um pouquinho de orgulho dentro de si. Então esse texto nos faz entender quando Jesus falava que o reino dos céus é para os pobres de espírito, ou seja, o reino dos céus, uma situação melhor, que não tenha tantas dificuldades como a gente tem aqui na Terra, vai ser sempre mais, vai estar mais perto quem é mais humilde, quem aceita as situações que vive e vive bem e vive feliz. Entende que os momentos desafiantes aqui da Terra, eles vão passar. E quanto mais materialista a gente for, quanto mais apegado às coisas da Terra a gente for, mais orgulhoso a gente vai ser. E aqui esse texto nos faz também refletir sobre muitos cientistas, né? Que a gente vê muitas pessoas que têm conhecimento, que fazem descobertas grandes. Muitas dessas pessoas, elas têm uma ligação baixa com Deus, porque elas são muito orgulhosas, porque elas acham que elas criaram as coisas e elas descobriram sozinhas. E se submeter a Deus é falar que eu não sou o Criador, né? E na verdade, se submeter a Deus é entender que Deus tem muita coisa para nos mostrar e que nós somos co-criadores. Ou seja, a gente pega aquilo que Deus nos dá de presente aqui na Terra e a gente consegue manipular para transformar em coisas melhores. Então, é a criação de vacinas, é a criação de medicamentos, é a criação de cirurgias, é a criação de fontes novas de energia, ou seja, várias coisas que a gente vai aprendendo a manipular e a gente vai co-criando aqui na Terra. Porque a gente tem que lembrar que somos pedacinhos de Deus aqui. Então, automaticamente, Ele está dentro de nós. Então, a gente só vai ampliando aquilo que Ele nos dá de presente. Isso é ser humilde. Isso é se submeter às vontades divinas. É entender que eu consigo
eu tenho um ser maior que olha por mim, que vai me proporcionar que eu consiga fazer um bom trabalho aqui na Terra e que esse trabalho possa ajudar aos outros que aqui estão. Então, lembrar que nós temos que ter essa humildade no nosso coração, independente da gente ser uma pessoa que tem mestrado, doutorado, sabe fazer um monte de coisa, ou uma pessoa que não sabe nem ler e escrever. Para Deus, não importa o conhecimento que nós temos, e sim aquilo que a gente faz com esse conhecimento que a gente tem. Então, quando Jesus fala que o reino do céu é dos pobres de espírito, na verdade ele fala assim: meu filho, entenda que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que olhar os outros com muito carinho e que nós estamos aqui na Terra para servir. Entenda isso, que a vida vai ser muito mais fácil. Então, que a gente possa sempre lembrar dessas palavras do Cristo e nunca se sentir melhor do que ninguém. E sempre lembrar que cada um é uma ferramenta muito importante aqui na Terra para que esse nosso planeta consiga evoluir. Então, cada um tem a sua função. Então, isso é ser humilde. E que a gente não se apegue a títulos, e a gente não se apegue a conhecimento, não se apegue a essas coisas mundanas. Que a gente possa sempre se tornar um ser melhor e não ter coisas mais, títulos mais, que quando a gente vai para o mundo espiritual, esses títulos não valem de nada. Tem até aqui no Evangelho a história de uma rainha. O que adiantou ser rainha aqui na Terra, sendo que chegou no mundo espiritual, os títulos que elas tinham da Terra não serviriam de nada. Se a gente ler o livro Nosso Lar, a gente vai ver também a história de André Luiz. Aqui na Terra ele era médico. No mundo espiritual, o título de médico não ajudou muito. Então, ele tem o conhecimento, mas não tornou ele um ser melhor. Teve passou por situações diferentes de outras pessoas. Então, que a gente possa ser um ser melhor e aproveitar os dons que Deus nos deu para nos melhorarmos e melhorar o ambiente que a gente estiver. Eu acho que é isso que esse texto nos faz refletir no dia de hoje. Então, vamos fazer a nossa prece. Se tiver a sua garrafinha de água, a minha tem só um pouquinho. Deixa reservada aí, a água fluidificada, ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E assim, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que esse amor possa envolver cada um de nós, envolver o nosso lar, que a equipe espiritual responsável pela nossa casa, os nossos mentores se façam presentes, envolvendo cada cantinho da nossa casa, tirando todas as energias negativas, as tristezas, as mágoas, e colocando em cada cantinho da nossa casa energias de amor, de paz, de equilíbrio, de fé, de esperança. E que essas energias envolvam também cada um de nós que estamos aqui reunidos, as pessoas que moram conosco, que todos possam sentir o amor de Deus envolvendo seu coração, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Envolvendo também todas as pessoas que nós conhecemos, aquelas nossos amigos, nossos familiares que estão aqui, aqueles que estão mais distantes, aqueles que nós amamos que já partiram para o mundo espiritual, que todos eles possam receber também essas energias de amor e de carinho. Que esse amor envolva o nosso ambiente de trabalho, todas as pessoas que trabalham conosco, e que elas possam levar para os seus lares também essas energias de amor. Que essas energias de amor envolvam também aquelas pessoas que nós temos alguma dificuldade de relacionamento. Que elas nos aceitem, nos perdoem e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Que envolva o bairro que nos acolhe, a cidade que nos acolhe, o planeta que nos acolhe. Que em cada lar, que em cada família, que cada pessoa possam sentir essas energias que nós estamos sentindo agora. Essa fé que nos fortalece a caminhada, essa paz que acalma o nosso coração, essa esperança de dias melhores, que possa envolver todo esse nosso planeta, que todas as pessoas possam sentir o amor de Deus, que envolva também aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros, nos seus lares, que a equipe espiritual dos médicos auxilie no tratamento de cada um, envolvendo também seus familiares e amigos, que possa envolver aqueles que estão voltando para a pátria espiritual no dia de hoje,
que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares e amigos que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor possa envolver todas as pessoas que nós conhecemos. E se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, vamos imaginando o Mestre Jesus abraçando essa pessoa e nesse abraço a sua fé e a sua esperança possa ser renovada. Pai, temos tanto a agradecer. Agradecemos a casa que temos, a família que temos, os amigos, a comida, a cama quentinha. Agradecemos a possibilidade de andar, de falar e de respirar. Agradecemos esse planeta que o Senhor nos deu de presente para aprender e seguir a nossa caminhada. Agradecemos todos os ensinamentos, felizes e aqueles desafiantes. Agradecemos por todos os sorrisos e também pelas dores que às vezes sentimos. Agradecemos pelos momentos de paz com aqueles que nós amamos. Agradecemos, Pai, o amor que recebemos diariamente do nosso Mestre Jesus, dos mentores, do anjo da guarda de cada um. Pedimos que fluidifique a nossa água, que ela se transforme em remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Pai, ilumina todos aqueles que estão conosco hoje aqui no Evangelho, que todos tenhamos uma semana cheia de paz e de equilíbrio e que na próxima semana possamos estar juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais que estavam conosco hoje e pedimos a eles que iluminem a nossa semana, que tenhamos uma semana cheia de paz, de tranquilidade. E na próxima sexta, nesse mesmo horário, estaremos juntos para fazer o Evangelho e amanhã a gente volta com a leitura do livro Sinal Verde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.